Beleza? Então é isso. Agora eu vou apresentar para vocês os nossos ministrantes do dia. São 3 ministrantes, tá? A primeira é a Larissa Terra. Deixa eu pegar aqui o mini currículo da Larissa para ler para vocês, só um minutinho. Aqui. Então, a Larissa Terra vai ser a primeira ministrante nossa, tá? Ela é advogada, coordenadora nacional de integridade nos escoteiros do Brasil. Dá um tchauzinho para a galera aí, Larissa. Muito obrigada, Larissa, pela parceria, tá? E logo na sequência, então, a gente vai ter a Paula Aciron. Dá um tchauzinho aí, Paula. A Paula, então, ela é advogada também e Compliance Officer na FEBRAFAR, Federação Brasileira de Farmácias, e diretora jurídica de integridade dos escoteiros do Brasil. Que chique. Parabéns, então. Para quem não conhece os escoteiros do Brasil, eles são a maior instituição de ensino não formal do planeta, com mais de 100 mil associados no Brasil. Certo? E aí, para finalizar aí com chave de ouro, nosso querido servidor, o Argeu. O Argeu é coordenador de informática lá do Cefid. Tchauzinho aí para a galera, Argeu. Obrigada. O Argeu, então, é coordenador de informática do Cefid e coordenador nacional de TI e LGPD dos escoteiros do Brasil. Tá? Ontem, o Argeu, ele foi certificado pela FGV, né, Argeu? Como é que é aqui? Peraí, deixa eu ver que me perdi aqui nas informações. Mas o Argeu foi certificado como em compliance e proteção de dados pela FGV. E foi ontem mesmo. Então, o pessoal aqui está super atualizado, super capacitado para ministrar esse curso para vocês. Tenho certeza que vai ser incrível. E a gente está aqui também com o nosso vice-reitor, nossos pró-reitores estão aqui também, né? Vocês gostariam, professor Coelho, gostaria de falar algumas palavras? Não sei se o professor... Bom dia, tudo bem? Bom dia, professor, tudo bom? Não sei, posso? Fica à vontade. Não, só gostaria de saudar a todos e nós estamos no gabinete só esperando passar esse curso de hoje, né, para formarmos aí a equipe que o decreto estadual disciplina e temos que todos, né, termos o maior apreço aí por essa lei, né. Nós temos vários casos aí já de vazamentos de dados na imprensa, né, e vimos aí o trauma que isso pode vir a gerar, né, uma pessoa física ou mesmo até contra uma pessoa jurídica, né? E temos que buscar, sim, nos adequarmos à lei. E acredito eu, né, essa lei vai ter que ser aprimorada com muita frequência, porque esses equipamentos que nós usamos aí, eles estão nos espionando, entre aspas, né, o tempo inteiro, né? Muitas vezes nós aceitamos os termos de uso aí sem lermos. Se vocês lerem todos os termos de uso aí dos sistemas iOS, do outro, da Google, né? Os termos de aceitação do Facebook, do Instagram, vocês verão que nós temos que permitir aí uma série de sondagens que esses mecanismos de redes sociais e sistemas fazem no nosso dia a dia, né? Acredito que é o século XXI, como eu já comentei em alguns lugares, é o século da perda de privacidade, né? Infelizmente. E eu acho que a lei vem para justamente suavizar, né, essa possível perda de privacidade aí que as pessoas terão. E eu acho bastante legítima, né? A privacidade de cada indivíduo é algo sagrado. Então, estou aqui bastante empolgado com a minha canetinha, meu papel, anotando tudo. E desejo a todos vocês aí parabenizar o setor, a PROAD, o CDH por estar organizando isso e desejar aí um curso bastante frutífero para todos nós. Muito obrigado, devolvo para você a palavra, tá? Obrigada, professor Coelho.
Bom, acho que seria isso. Pessoal, todo mundo que tiver dúvidas, que quiser interagir, a gente pede então para usar o chat aqui, tá? A gente vai estar sempre alerta aqui no chat. Desejo um excelente curso para vocês. A gente vai ter um pequeno intervalo às 10h30, é isso? Das 10h30 às 10h40. Os intervalos estão curtinhos, tá? Porque realmente tem bastante assunto para tratar e a gente resolveu fazer tudo num dia só, para não ocupar muito da semana de vocês. Então, agora a palavra está com vocês, Argeu, Larissa, Paula. Galera aí está com vocês. Bom curso a todos. Obrigada, bom dia. Então, como a Gisele já me apresentou, meu nome é Larissa, faço parte como coordenadora nacional de integridade dos escoteiros do Brasil, e estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho a respeito de governança institucional, que não é, né, o tema central da unidade que vocês vão ter hoje, desse módulo que vocês vão ter hoje, que é LGPD, que é o suprassumo, que é isso, o assunto de vital importância, mas eu trouxe aqui para vocês para falar a respeito de governança institucional. Por que que nós vamos falar sobre governança institucional? Porque a governança institucional, ela tem como ferramentas, né, como uma das ferramentas das boas práticas de governança, essa adequação às leis, às normas, a todas as diretrizes que são necessárias para que a instituição atinja os seus objetivos. E a LGPD, assim como o Programa de Integridade, que a Paula vai falar na sequência, elas são parte dessas ferramentas para boas práticas de governança. Então, por isso que a gente vai começar conversando um pouquinho sobre isso. Vou fazer aqui a minha tela, né? Vou ver se eu consigo compartilhar com vocês. Gisele, se você puder me auxiliar, ele disse que eu estou desabilitada como host para fazer compartilhamento de tela. Agora apareceu aqui. Desculpa, agora acho que você vai conseguir. Sim, acho que agora sim. Peço só que vocês me avisem se vocês estiverem já enxergando a minha tela. Me avisem por áudio, tá, gente? Se algum momento não estiver funcionando, porque agora eu já estou sem acesso ao chat, tá bom? Gisele, está vendo a minha tela? Tá tudo certo aí para você? Gisele está com alta, assim, ó. Tá preta a tela para mim ainda, Larissa. Não sei para os Tá. demais, para mim ainda não está aparecendo. Mais alguém? Alguém está vendo a tela? Não. Não, tá Também tudo está preta, tudo. Larissa. Está tudo preto. Quando você colocou o play... Deixa eu tentar novamente, então, sair aqui, vou parar na minha apresentação e colocar novamente. Vamos ver se agora vai. A tecnologia, ela veio para ajudar, mas às vezes ela atrapalha um pouquinho, né? Agora a gente está vendo. Foi. Ótimo, então vamos lá. Então, quando eu falo sobre governança institucional, eu sempre gosto de colocar sobre os desafios de uma nova cultura. Por que uma nova cultura? Porque ao longo de todos os anos, né, as empresas principalmente, porque a palavra governança, ela veio do mundo corporativo, do mundo empresarial, a partir dos anos 1990, por ali, por conta de escândalos que aconteceram nos Estados Unidos, onde grandes corporações, grandes empresas foram envolvidas em escândalos principalmente financeiros, e isso teve um impacto grande sobre os acionistas, os associados dessas empresas. E a partir da década de 90, começou um movimento de solidificação de valores dentro dessas instituições. As instituições, as empresas, as organizações passaram a não correr especificamente atrás de lucro, né? Não somente lucro, mas passaram a enxergar que a sociedade, os acionistas, os sócios, os conselheiros, os diretores daquelas associações esperavam mais das pessoas que conduziam aquilo, né? Das pessoas que conduzem a organização. Então, por conta disso, a governança institucional, a governança corporativa, inicialmente, foi trabalhando valores e princípios e foi adequando esses princípios em ações práticas que trouxessem maior lisura todo o processo de gestão de uma instituição. Então, isso foi trazido depois
para o caráter, né, fora do âmbito corporativo, foi trazido para as instituições de terceiro setor, as instituições sem fins lucrativos, todas, hoje em dia, as empresas familiares, né? Então, não existe mais ninguém hoje que atue com gestão que não tenha que aplicar princípios de governança. Então, para dentro da UDESC, e eu falo assim, até um pouco, é uma satisfação falar para vocês, eu andei vendo alguns documentos da UDESC e vi também algumas notícias e vi que a UDESC está sempre ranqueada, né, como melhor universidade de Santa Catarina, da América Latina. Então, sempre no ranking entre as principais universidades e aquelas melhores, né, que apresentam melhores avaliações, e isso certamente é fruto de uma boa gestão, né? E isso é certamente fruto de uma boa governança. Então, os desafios dessa nova cultura que eu vou trabalhar com vocês aqui é justamente porque cada vez mais todos os funcionários, todas as pessoas que trabalham nessa instituição consigam internalizar os valores e conseguir alcançar os objetivos estratégicos da instituição. Então, vamos lá. Já começo aqui para vocês trazendo o conceito de governança. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele é o que melhor normatiza, né? Aquela que traz a baliza que todo mundo segue, todas as corporações e as instituições têm seguido aquilo que o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa coloca. Ele produz muito material, inclusive é aberto a todos, eles produzem muito material gratuito que fica disponibilizado na plataforma, e o que ele trata sobre o conceito de governança. Então, ele diz: governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo o relacionamento entre os sócios, o conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas. Então, a governança corporativa, ela é um sistema baseado em princípios que vão reger aquela organização. E de que forma a gente correlaciona isso com as instituições de ensino superior e principalmente com a UDESC, né? Como eu falei, vocês estão muito bem solidificados em governança, vocês têm uma boa gestão, eu vi no site que a gestão é bem estruturada, ela é clara, né? A apresentação dessa informação para a sociedade, eu que sou uma pessoa de fora da UDESC, consegui pegar essas apresentações, pegar essas informações de forma muito clara. Porque quando a gente fala de governança, a gente pressupõe que toda instituição, que toda corporação, ela vai ter um planejamento estratégico. E este planejamento estratégico da instituição, ela vem justamente para pegar os objetivos daquela instituição, colocar um prazo e determinar as ações que vão ser atingidas com o que se quer, né, para atingir aqueles objetivos. Vocês, né, por serem uma instituição de ensino superior, vocês têm a obrigação legal de ter o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, que é alinhado com o projeto pedagógico, que é alinhado com o Plano Nacional de Educação. Vocês, com certeza, aqui não querem entrar no mérito, porque sabem muito mais do que eu. Mas dentro desse Plano de Desenvolvimento Institucional, a UDESC colocou ali este conjunto de objetivos estratégicos que ela quer chegar. Né? Então, tem bem detalhado qual é a missão da UDESC, qual é a visão para o futuro, qual é a finalidade, e ao longo dos outros documentos, vocês vão detalhando ali quais as estratégias seguir para aquilo, né? De que forma vocês vão conseguir seguir. E o PDI ali de vocês, né, tem esse conjunto de estratégias que vão ser trabalhados no período de 5 anos, então a cada 5 anos renovam-se os planejamentos estratégicos, alinham-se, tiram eventualmente aquilo que não foi possível realizar, né? Coloca-se novas estratégias, baseado até mesmo na mudança do mundo. Acho que quem viu o que a gente tinha pensado para fazer em 2020 e o que realmente fizemos, fez com que todas as pessoas físicas ou jurídicas tiveram que se readaptar. Né? Hoje pela manhã eu estava assistindo aqui o jornal do local aqui de Curitiba, eu estou falando de Curitiba, e estavam falando como os feirantes agora estão utilizando o WhatsApp para entrega, né, das verduras, dos legumes e tudo mais, porque algumas pessoas ainda se sentem desconfortáveis de ir à feira, apesar de ser um ambiente aberto, né, ao ar livre, como as pessoas se sentem desconfortáveis, e o uso da tecnologia do Pix, né, para não ter nem que tocar na maquininha de cartão, então o uso da tecnologia do Pix. Então, as pessoas tiveram que se reajustar.
Assim como as organizações também precisam se reajustar. E os planejamentos estratégicos, o plano de desenvolvimento institucional, e até para o UDESC aqui eu também peguei o plano 20 de vocês, que eu também dei uma lida neste documento, ele traz todo este planejamento estratégico, todos os objetivos que precisam seguir. Você fala, tá bom, Larissa, mas você está falando, não é uma novidade, né? O que a gente tem de governança em cima disso? Bom, o que a gente traz de governança em cima disso é que a UDESC pretende ser uma universidade pública inovadora, de referência nacional, abrangência estadual, com ação acadêmica marcada pelo comprometimento e pela responsabilidade social. Esta é a visão de futuro, é o que vocês querem atingir. Então, o que eu trago para vocês a respeito de governança? Né? Quando a gente trata de governança, a gente tenta trabalhar um senso de pertencimento. Atualmente, a gente fala muito em tribo, né? Voltou a falar a palavra tribo como essa noção do senso de pertencimento. Ninguém vai atrás de uma estratégia, ninguém vai atrás de colaborar para que objetivos sejam alcançados se não conhecem quais são os objetivos, quais são as estratégias. Tudo tem que ficar absolutamente claro para as pessoas, desculpa. Então, na UDESC, né, o PDI e o Plano 20, ele tem que ser de conhecimento de todas as pessoas, todos os funcionários, todos os colaboradores, todos aqueles que trabalham para a instituição, para que ela possa atingir os objetivos. Então, as boas práticas de governança, elas se iniciam no momento em que eu dou conhecimento, ciência, treinamento, para que todos os meus funcionários consigam alcançar as estratégias colocadas para cada uma das áreas para atingir os objetivos finais, que é a visão de futuro da UDESC. Conhecendo essas estratégias, a gestão, né, a gestão e o conselho, a administração de toda a organização, ela impulsiona, ela fomenta, ela incentiva para que todos sigam na mesma direção. Então, a gente desperta nos nossos funcionários, desperta nos colaboradores esse senso de pertencimento e essa vontade de também atingir junto o objetivo, porque é benéfico para todos. Dentro de uma organização, de uma corporação, né, de uma empresa, obviamente que as pessoas são movidas pelos cargos, pelos salários, pelas possibilidades de subirem, né, nas suas carreiras, e a gente sabe que dentro das organizações públicas as pessoas são concursadas, são servidores concursados, mas o que eles podem enxergar de positivo? Eu vou tratar mais para frente a respeito da questão reputacional das organizações, reputacional da instituição. E eu acho que o que a gente mais pode trabalhar de positivo para um servidor, para um colaborador de uma instituição de ensino público, é ele saber que ele faz parte de um processo onde ele também vai ser beneficiado pelas boas práticas dessa instituição, porque ele está vinculado de forma reputacional a uma boa marca, né? A UDESC é uma marca, ela tem uma representatividade comercial, né? Ela pode ser sem fins lucrativos, mas ela tem uma representatividade comercial. E é muito bom quando a pessoa se sente fazendo parte de algo que é benéfico para a sociedade, né? Tem um envolvimento social, tem um envolvimento sustentável, né? Que é uma palavra que a gente usa bastante, empresas sustentáveis, instituições sustentáveis, não apenas no sentido ambiental, mas no sentido social da palavra, e que traga um retorno que a pessoa realmente se sinta feliz em fazer parte, né? Como a gente vê, muitas pessoas no LinkedIn colocam orgulho em pertencer. Por que essas pessoas colocam orgulho em pertencer? Porque elas entendem que aquela função final, aquilo que ela desenvolve, colabora para atingir uma finalidade da instituição que traz um retorno para ela também, né? Às vezes nem sempre o retorno é em dinheiro, mas um retorno positivo reputacional para todos. Então, o papel da boa governança, o papel da UDESC, de vocês que são gestores da UDESC, é fomentar em cada um dos funcionários esse senso de pertencimento. Eu vou abrir também para o final, mas se tiver no chat alguma questão urgente que queira ser colocada também, Gisele, você pode ficar à vontade para me interromper, tá? Continuando, então, a mudança organizacional é muito mais eficaz quando entendida como um jogo onde todos querem jogar.
E para que as pessoas possam querer jogar, elas precisam conhecer as regras do jogo. Então, por isso, a necessidade de treinamento constante dos colaboradores, para que todos entendam quais são os objetivos que a UDESC quer atingir e quais serão as estratégias que foram classificadas para atingir esses objetivos. Então, reforçando apenas, sempre é bom lembrar que as boas práticas de gestão são aquelas direcionadas para atingir o propósito da instituição. Estas boas práticas têm que alinhar os interesses de todos os envolvidos. E aí, quando eu falo alinhar os interesses de todos os envolvidos, falando da UDESC, é alinhar os interesses dos alunos, dos diretores, dos conselheiros, dos funcionários e, de forma geral, a sociedade, já que vocês prestam esse serviço de educação para a sociedade, aí, principalmente o estado de Santa Catarina, né? A gente sabe que o EAD atinge todo o Brasil, mas principalmente o local onde vocês estão sediados, né, no estado de Santa Catarina. Falando sobre reputação e governança institucional. Dentro do âmbito da corporação, a gente tem visto, né, do âmbito corporativo, a gente tem visto muitas notícias que abalam empresas e que fazem com que essas empresas deem sempre o passo para trás no que diz respeito ao seu risco reputacional. Só que o risco reputacional, ele não é inerente apenas das empresas, né, das empresas que oferem lucros, mas o risco reputacional, ele está diretamente ligado a qualquer pessoa que hoje está exposta na sociedade. Né, e como o professor falou, a fala dele no começo foi muito pertinente, a gente está super exposto na sociedade, né? O Argeu, ele vai falar depois com maestria, muito melhor do que qualquer coisa que eu possa falar aqui a respeito da LGPD, ele vai tratar como essa exposição nos abala, né, como o próprio professor colocou, e de que forma a gente pode trabalhar a nossa proteção. Mas a questão da reputação, ela é algo tão grave que, às vezes, a reputação ela pode destruir uma carreira, ela pode destruir uma empresa, ela pode destruir uma instituição. Então, quando eu falo que cada um dos nossos funcionários tem que sentir esse senso de pertencimento, eles têm que estar dispostos a colaborar para que as estratégias da instituição sejam alcançadas, eu digo principalmente porque cada pessoa física, né, funcionários, pessoas físicas, eles são capazes de cometer atos que possam impactar na reputação da instituição UDESC. Então, eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos, né, de questões públicas, né, de pessoas públicas que acabam impactando diretamente nas instituições que elas representam. Então, o primeiro caso aqui é um ex-delegado que foi demitido por fingir investigação e furtar gado. Então, eu li ali a notícia, né, são notícias deste mês ainda, eu li ali a notícia, o delegado ele foi envolvido numa questão de furto de gado e ele aproveitou da sua posição como delegado para fraudar as investigações, né? Para desvirtuar as investigações e assim não conseguir alcançar o verdadeiro culpado, que era ele e outros comparsas ali que estavam envolvidos. Outro que foi recente, outro escândalo recente, foi o prefeito de uma cidade aqui do interior do Paraná, que estava transportando para o Rio Grande do Sul galos de rinha, né? E o que ficou pior? Além dele ser prefeito, que isso daí obviamente traz uma mácula para a prefeitura que ele representa, ele ainda estava utilizando do carro da prefeitura para fazer o transporte. Então, olha o impacto que isso tem, né, de improbidade administrativa. Ele está usando o carro da prefeitura para fazer ainda uma coisa completamente irregular, né, ilegal, que é levar os galos para fazer rinha. Ele falou que ele não sabia nem a procedência dos galos, que o cunhado dele tinha pedido para ele levar os galos para o Rio Grande do Sul, mas a história ficou muito mal contada, né, muito mal contada. E a última notícia que eu trago para vocês, que impacta diretamente nessa questão da reputação e da governança institucional, são os servidores, né, do Maranhão. O controle de gestão pública do Maranhão identificou que 84 mil servidores públicos receberam auxílio emergencial. Servidores públicos que estavam lá trabalhando e que ainda assim pleitearam o auxílio emergencial, sabendo que não tinham direito de fazer o pleito deste auxílio emergencial porque não se enquadravam, né? Mas fizeram solicitação. Outra notícia que ficou bem famosa, né?
trazendo para o âmbito corporativo, foi que o Itaú demitiu 50 funcionários que fizeram a mesma coisa, solicitaram auxílio emergencial sem ter a necessidade da solicitação desse auxílio. Aí ficou aquela discussão, né? Por que mandou embora? Mas aplicou justa causa, não aplicou? E o Itaú lançou uma nota dizendo que a conduta dos seus funcionários não reflete os valores da instituição, não reflete os valores da empresa Itaú. Então, não seria compatível com a ética esperada pelos funcionários a solicitação de auxílio emergencial sem ter a devida necessidade, o devido enquadramento legal nesse sentido. Então, a reputação de cada um dos servidores de vocês, de todos, né, todos que atuam frente ao Udesc como colaboradores, até mesmo como terceiros, tem a possibilidade de impactar diretamente na instituição, né? Um escândalo que saia de algum colaborador pode impactar negativamente na Udesc enquanto instituição de educação. Então, o papel da governança aqui também junto, né, com o programa de integridade, que a Paula vai falar também, minimizar esses riscos, né? Saber, ter o controle desses riscos, tentar, óbvio, ninguém pode garantir que a pessoa física, né, fora da instituição não vá cometer alguma coisa muito grave que possa impactar, mas de que forma a instituição vai resolver aquilo, como que vai ser a sua medida pós-acontecimento, né? O que vai ser feito pós-acontecimento, vai entrar com processo administrativo, vai vir a público para falar, então quais são os controles de risco que a instituição vai tomar à frente em caso de um dano reputacional? Então, isso tudo faz parte das boas práticas de governança, tentar prever estes riscos, ou saber como remediar os riscos caso aconteça alguma questão de dano reputacional também para a instituição. E aí eu trago para vocês uma citação do Warren Buffett, que é uma pessoa um grande acionista, né, uma pessoa que tem muitas ações, escreve livros e tudo mais, bem conhecido, e ele diz a célebre frase, né, são necessários 20 anos para construir uma reputação e apenas 5 minutos para destruí-la, principalmente nos dias de hoje, onde todos têm um celular com câmera, todos são capazes de gravar e postar coisas imediatamente nas redes sociais, né? Então, qualquer deslize pode causar um dano reputacional grave e é papel da boa governança, da boa gestão, conhecer as possibilidades de risco e de que forma pode minimizá-los ou de que forma pode acabar com esses riscos ao longo do seu processo de gestão. Vamos trabalhar agora os princípios da governança institucional. E, mais uma vez, né, lendo a documentação da Udesc, eu vi também que vocês já têm ali estabelecidos os seus princípios, né? Então, muito mais do que trazer apenas os princípios administrativos, né, da moralidade, da impessoalidade, né, que já pegam ali toda a instituição, os princípios administrativos, vocês também têm princípios e valores próprios, né? Então, eu vi ali que tem o princípio da humanidade, princípio da transparência, e isso ficou claro, como eu disse no começo da minha apresentação, quando eu entrei no site da Udesc, né? Os relatórios de gestão já estão ali, tem os relatórios contábeis, então o princípio da transparência ele é sempre o principal e o reforço positivo, de que a gente tem que informar, né, tem que trazer a público, divulgar as informações que sejam pertinentes e que sejam de interesse público. Claro, fazendo o tratamento correto desses dados, dessas informações, né, para divulgar apenas aquilo que é devido, da forma como é devida, mas sempre prestar as informações necessárias à parte interessada, e não apenas aquelas informações que são impostas por leis ou por regulamentos, mas sim toda e qualquer informação que seja de interesse daqueles que usufruem da instituição, né? Então, da sociedade, dos alunos, dos docentes, que todos possam receber as informações necessárias e adequadas, né, de acordo com cada uma das solicitações. Princípio da equidade. Também a equidade aí a gente trata como tratamento justo e isonômico de todas as partes interessadas. Então, não pode haver distinção
de pessoas, né, que ocupam o mesmo cargo ou que fazem as mesmas solicitações, a gente tem que saber trabalhar de forma que todos recebam as informações, todos possam participar das atividades de forma equânime, né, com o mesmo grau de igualdade. Dentro, claro, né, a gente fala que dentro das suas desigualdades, cada um tem que ser tratado de forma igual. Então, você sempre prestar informações, dar o tratamento justo e isonômico a todos, ele é um dos princípios da boa prática de governança. Até mesmo, a gente diz em casos de licitação, a gente tem que sempre, vai fazer uma licitação, vai fazer uma compra, ter a possibilidade de oferecer àqueles que querem prestar serviço para a organização o mesmo tratamento, e não favorecer alguém que tenha algum contato aí dentro da instituição, alguém que de alguma forma ofereça alguma vantagem, né? Até porque a gente recai até em questões criminais em relação a isso, mas sempre tentar fazer ao máximo para que todas as tratativas sejam feitas de forma justa e isonômica. Isso é o que trata o princípio da equidade. Prestação de contas. Aqui é muito mais do que só prestar contas de forma contábil, né? Questões de auditoria, de forma contábil, não. O princípio da prestação de contas, ela requer de cada um dos agentes da governança, de cada um dessas pessoas, desses personagens que estão à frente da gestão da organização, que atuem de forma ética, que atuem de forma que possa prestar contas da sua função, do desempenho da sua função de forma clara, de forma concisa, e que assuma integralmente a responsabilidade pelos atos da sua função. Então, vocês, né, servidores, ainda estão vinculados às questões de direito público, então tem os atos de improbidade administrativa dentro da organização, dentro da gestão, mas cada um dos funcionários e colaboradores tem que bem atuar, né? Então, não basta apenas atuar, cumprir o seu papel, é cumprir o seu papel de forma diligente, cumprir o seu papel de forma clara, conseguindo prestar as informações corretas de por que tomou determinadas medidas e também assumir as consequências dos seus atos. Então, este é o princípio da prestação de contas, que ela é além, né, da prestação de contas contábil só, né, de auditoria. Não, ela vai também ao encontro da prestação de contas referente aos atos da minha gestão, aos atos da minha função. Vocês todos estão me ouvindo bem? Está claro? Eu estou correndo, não estou correndo? Está tudo bem, Gisele, até aqui? Alguma pergunta no chat? Estou te ouvindo perfeitamente bem e te parabenizo, está tudo muito, muito claro e muito didático. Ok, muito obrigada. Não só porque às vezes eu tenho tendência, eu não quero ultrapassar o tempo de vocês, né? Eu sei que o assunto principal vai chegar, e então eu quero trazer de forma que fique claro, porém sem ultrapassar os limites do meu tempo. Princípio da governança institucional, da responsabilidade institucional. E aí é uma parte que a Paula vai entrar também de forma mais clara para vocês, mas o princípio da responsabilidade institucional, ele está ligado à conformidade, né, ou à integridade, que é estar conforme as normas, as leis, as políticas do nosso país, as políticas internas da própria instituição, então que cada um saiba agir, né, como eu falei, junto com o princípio ali da prestação de contas, a responsabilidade institucional, ela vem como uma complementação, que cada um, dentro das suas funções, saiba agir de forma clara, concisa, e também dentro das normativas, dos regulamentos e das leis que são impostas a essa instituição. Então, o princípio da responsabilidade institucional, ele é mais um alicerce de boa prática de gestão institucional para a UDESC. Agora eu trago para vocês um quadrinho que, às vezes, as pessoas confundem um pouco o que é governança e o que é gestão. E por que as duas têm uma diferença? Você fala assim, poxa, Larissa, mas você está falando de governança institucional e está falando de gestão, e é isso que a gente pratica aqui, é isso que a gente tenta fazer no nosso dia a dia. Então, vamos fazer uma pequena separação, só para que fique um pouco mais claro qual é o papel da governança dentro da UDESC e qual é o papel da gestão. E o que eu espero de vocês é que depois, na hora que eu vá falar dos pilares, dos agentes de governança da instituição, que fique ainda mais claro quem são os agentes de governança e de que forma isso está separado, porém de forma complementar aqui. Então, vamos lá.
Governança. Qual que é a função da governança? A governança, ela é função de todos aqueles que têm o papel de avaliar como está a instituição, direcionar a instituição, ou seja, definir as estratégias daquela instituição e depois monitorar se aquelas estratégias, se aquelas ações para atingir os objetivos estão sendo cumpridos. Este é o papel daqueles que têm poder de governança na instituição, tá? Então, eles avaliam a instituição, fazem o planejamento estratégico, direcionam as ações da instituição e monitoram aquilo que é produzido. Produzido por quem? Pela área de gestão. Então, a gestão, ela é a parte executiva de uma organização, de uma instituição. E aí vocês vão saber bem, né, no estatuto de vocês, no PDI, no plano 20, está lá bem direcionado. Quem tem função de deliberar, de normatizar as questões da UDESC? Quem tem função de executar as funções da UDESC? Então, quem executa as funções da UDESC está dentro da área de gestão. A gestão vai pegar aquelas estratégias definidas pela área de governança e vai planejar de que forma aquelas estratégias vão ser melhor trabalhadas. Vai monitorar a área administrativa, como cada um dos nossos colaboradores está trabalhando para atingir aquelas estratégias. Então, ela planeja, ela executa, ela controla os funcionários e ela age em direção à obtenção dos resultados. E o que a gestão devolve, então, para a governança? Os resultados atingidos. Naqueles relatórios de gestão que vocês publicam ano a ano, está lá bem detalhado onde eu estava, né? O que eu queria chegar e aonde eu cheguei, né? A gente sabe que nem sempre a gente consegue atingir todos os nossos objetivos ao longo de um ano, principalmente em anos conturbados como esse que tivemos da pandemia, como esse que estamos tendo, né? Porque infelizmente ainda não acabou. Mas a gestão, ela devolve os resultados atingidos para a governança, para que a governança novamente possa avaliar, direcionar e monitorar aquilo que vai acontecer nos próximos anos. Então, é importante que vocês entendam que elas são funções complementares. Elas são funções complementares no sentido de que uma não deve interferir no trabalho da outra, mas sim dar suporte ao trabalho da outra, né? Amparar o trabalho da outra. Então, aqueles que têm poder de governança fornecem as estratégias, monitora, não no sentido de entrar, né, na área da gestão, mas sim de dar suporte à gestão e a gestão dar suporte à governança para que crie novas estratégias. Vindo agora, né, tentando entrar um pouquinho no que muito bem vai falar o Argeu para vocês na sequência. A gente, quando fala de governança, a gente trata num guarda-chuva macro, né? A gente trata num guarda-chuva grande, onde cada uma das hastezinhas do guarda-chuva trazem locais para que as boas práticas de governança sejam aplicadas. Então, a Paula vai falar para vocês a respeito de programa de integridade, que é uma das ferramentas essenciais para a boa prática de governança, e o Argeu vai falar para vocês sobre LGPD, que também ali é outra hastezinha deste guarda-chuva para a boa prática de governança. Como o professor falou no começo, a gente tem que se adequar o mais rápido possível a essas questões, não só porque as questões de multa, né, que a LGPD, a lei da LGPD, colocou, as multas já daqui a pouco vão bater a porta, mas sim porque cada dia mais as pessoas estão mais interessadas em entender de que forma os seus dados estão sendo tratados. Então, eu trouxe para vocês essa frase, que talvez vocês já tenham ouvido falar para aí, que dados são o novo petróleo. Né? O Clive Humby, que é um matemático que trabalha com ciência de dados, ele falou essa frase, que dados são o novo petróleo, não de forma assim, solta, né, à toa, mas ele trouxe uma estatística que em 2007, né, quando ele falou essa frase foi em 2017, mas em 2007, ou seja, 10 anos antes dele ter dito isso, 5 das 10 maiores empresas de valor no mundo eram empresas de petróleo. Então, das 10 maiores empresas de valor no mundo, 5 delas eram empresas de petróleo. Então, o petróleo
isso daí é de conhecimento geral, sempre foi um grande ativo, né? Sempre foi algo que com grande valor comercial. Porém, em 2017, quando ele trouxe falou essa frase que ficou tão consagrada, em 2017, das 10 maiores empresas de valor no mercado, 7 delas eram empresas de tecnologia. E eu não preciso nem dizer, né? Facebook, né? O já extinto Orkut, mas o Instagram, Telegram, Snapchat, e quantos outros aí, o próprio WhatsApp, né? E quantos outros que nós conhecemos e utilizamos, Skype, Zoom, conhecemos e utilizamos no nosso dia a dia. E outra frase que é muito conhecida de todos, né, que eu gosto muito, é assim, tudo aquilo que a gente vê de graça, né, a gente pergunta, quem é que está pagando pelo Facebook? É gratuito, a gente tem uma série de ferramentas, o Instagram, gratuito, a gente tem uma série de ferramentas ali para postar foto, o próprio Zoom, né, que a gente tem a versão gratuita, Snapchat, todas essas questões, se a gente não paga, significa que o produto somos nós. E por que o produto somos nós? Estão utilizando os nossos dados, a nossa forma de agir, as nossas pesquisas, né? Todo mundo aqui já deve ter se deparado de você ter falado às vezes ali, vou pesquisar, quero um tênis novo, estou precisando comprar uma mamadeira para minha filha. Você joga ali uma pesquisa no Google e entra no Facebook na sequência, já vai aparecer uma série de anúncios exatamente daquilo que você pesquisou. Cada vez mais as pessoas estão se preocupando em fechar as câmeras dos seus computadores na hora do trabalho, se elas não estão trabalhando, obviamente, ali com vídeo direto, né? Eventualmente desligar o celular, tem algumas empresas que obrigam, em algumas reuniões estratégicas da empresa, elas obrigam que os celulares fiquem desligados ou fora da sala de reunião, porque hoje em dia tudo pode ser gravado. E tudo que pode ser utilizado de dado pode ser vendido. E aí eu trago para vocês, né? Os dados, eles são considerados um dos maiores ativos de uma empresa, né? Ou seja, tem poder e valor comercial muito grande. E a governança aliada à LGPD, ela traz que nós temos que tratar a governança em privacidade. E o que é a governança em privacidade? Com base no princípio da transparência, coletar estes dados, falar, né, avisar que estamos coletando os dados e de que forma usaremos aqueles dados, de que forma vamos tratar aqueles dados, até quando usaremos aqueles dados, né? Qual é a finalidade daqueles dados, por que eles estão sendo coletados e tratados. Lá nos Escoteiros do Brasil, né, que nós fazemos parte, eu, Paula e Argeu, o Argeu, ele veio, né, nós somos uma instituição com mais de 100 mil associados no Brasil, e tivemos que fazer um trabalho muito rápido, né, de inclusão, de adequação da LGPD, que ainda está sendo feito. O Argeu está conduzindo esse trabalho lá com maestria para a gente, né, com o apoio da Paula também, que é DPO da nossa organização. Por que eles estão fazendo isso? Porque nós tratamos de dados sensíveis, né, dados ali dos nossos jovens. Então, imagina, os nossos associados são jovens. Então, a gente trabalha com jovens no dia a dia, a partir de 6 anos e meio, até a faixa etária de 21 anos. Antigamente, a nossa instituição, até por sermos escoteiros, tudo era tratado na base da confiança, né? Então, os dados circulavam livremente na nossa instituição. Então, se eu queria saber, por exemplo, eu quero saber quantos jovens conseguiram alcançar um determinado distintivo lá, uma condecoração máxima lá, uma condecoração especial da nossa organização. Quantos jovens conseguiram atingir? Bastava ligar no escritório e pedir uma planilha sobre isso. Eu gostaria de saber quantos jovens aí atingiram determinada organização. A nossa organização, ela é conhecida também por pessoas que gostam, né, historiadores, então eles gostam de ter dados e criar histórias e criar apresentações para, né, para realmente divulgar na nossa organização. Então era fácil, né? Bastava ligar na organização, no nosso escritório nacional aqui em Curitiba e pedir, e a secretária ali, a pessoa que atendia, não via mal em divulgar isso. Então, ela baixava uma planilha do programa com as informações e mandava para essa pessoa. Então, essa pessoa tinha o nome, da onde era, qual era a região escoteira, então nós temos grupos escoteiros no Brasil inteiro, a idade do associado e a data que ele
tinha recebido aquela determinada condecoração, aquele determinado distintivo. Vejam que absurdo, né? Como a gente custa, né, a entender que não é tão simples, não é fácil, né? Não é assim de qualquer jeito. A gente precisa tratar esses dados de forma muito segura. A gente está expondo os nossos associados. E dentro da organização de vocês? E dentro da UDESC? O que vocês acham, né? O que vocês têm ali de falhas de segurança nesse tratamento de dados? Eu digo pelo próprio escritório que eu trabalho, né? Que eu sou advogada, eu sou a rainha do post-it. Eu adoro um post-it. E eu vivia colocando post-it de senha de cada um dos sistemas. Eu atuo, né, para um banco, eu trabalho para o escritório de advocacia que atua para um banco, e eu tinha que acessar VPN, 3 sistemas internos do banco, sistema do escritório, cada um deles tinha que ter uma senha diferente, e quem consegue guardar tanta senha? Então, eu poderia ali, né, colocar num bloco de anotações, mas e o medo de entrar no escritório e, de repente, meu computador ter algum bug e eu perder o bloco de anotações? Ou eu colocar no meu celular, Argeu, não me mate, Argeu, posso estar falando uma besteira aqui da onde eu quero anotar as minhas senhas, por favor, não me mate. Eu fazia pior, eu anotava no post-it e colava tudo embaixo do meu computador. Então, qualquer pessoa tinha acesso às minhas senhas, né? As senhas dos meus sistemas. Ou seja, qualquer pessoa poderia falar em meu nome. Quantas vezes eu não deixei o meu e-mail aberto na minha área de trabalho lá? Deixei o meu e-mail aberto e eu saía para almoçar. Nem fechava o meu computador. Então, o rapaz responsável pela TI do escritório, baseado na LGPD, ele começou a falar, pessoal, vamos voltar para a realidade, não dá para ser exposto. Quer dizer, ele já brigava antes, né? Agora, com a LGPD, ele briga muito mais. Vamos voltar para a realidade, vamos voltar para a segurança, não dá para vocês colocarem seus dados expostos dessa forma, colocarem as senhas, deixar o e-mail aberto na hora de sair. Qualquer pessoa pode invadir o computador de vocês e fazer uma besteira. E isso impacta na reputação do escritório. E com certeza impactaria mesmo. Só que a gente não tinha essa ciência. Então, é muito importante que essas boas práticas de governança, e que agora vocês entendam, principalmente depois da explicação da Paula e do Argeu, como é importante a gente estar em conformidade, como é importante a gente seguir as normas, como é importante a capacitação, o treinamento, o apoio de vocês que são gestores, né? Para que cada um dos funcionários entenda e consiga absorver isso, consiga absorver a necessidade de segurança e que a gente consiga fazer a governança dessa privacidade de forma muito clara. Entramos aqui já na reta final da nossa apresentação. E eu vou falar para vocês dos nossos pilares da governança. Eu tinha colocado inicialmente na minha apresentação os pilares de governança de forma geral, né? Assim como o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa coloca. Mas eu quis fazer uma pequena adequação à realidade da UDESC, e eu peço perdão já de antemão, porque com certeza eu não escrevi exatamente aquilo que está na organização, na estrutura organizacional de vocês, mas quis trazer um pouco mais próximo da realidade de todos. Então, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele coloca lá que para as boas práticas de governança, essas boas práticas, elas estão sustentadas por pilares de governança. Estes pilares de governança, a gente chama de agentes de governança, são todas as pessoas que estão envolvidas no processo de governança de uma corporação. Então, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele traz o IBGC, né, vou tratar aqui como IBGC para ficar mais fácil, ele traz como um dos pilares os sócios de uma empresa. Ele traz como outro pilar o Conselho de Administração. Ele traz como outro pilar a Comissão Fiscal, a auditoria, o Programa de Integridade. Então, todos esses se tornam pilares de boa governança. Aqui para o UDESC, eu fui lá dar uma olhada também, né, como eu falei, nas documentações de vocês, e a estrutura organizacional de vocês traz que os pilares dessa organização, trazendo para a área de governança, ela é o Conselho de Administração, então os conselhos, né, deliberativos, ele é um dos agentes de governança, então os conselhos, o CONSUNE, né, que eu acho que é o principal ali, e todos os outros conselhos que estão ao lado do CONSUNE, eles são conselhos de administração. Então, estes conselhos responsáveis por alinhar as estratégias da UDESC, alinhar as estratégias dessa organização,
a balizar os interesses de todos os envolvidos na organização e colocar as estratégias, atingir aquela visão de futuro que estava lá no começo. Então, os conselhos, né, da UDESC são um dos pilares desta organização. E aí, eu até achei interessante, né, nessa leitura que eu fiz, que que dentro dos conselhos tem a representação dos alunos, né, que, como eu falei, dentro do âmbito corporativo, são os sócios, né, que a gente coloca lá como um dos pilares. E aí eu ia colocar aqui alunos como um dos pilares, mas não precisei colocar o aluno como um dos pilares dos agentes de governança, porque esses alunos estão representados dentro dos conselhos, né? Eles têm uma representatividade lá, de acordo com cada centro, né, que vocês colocaram, tem uma representatividade dentro do conselho de administração da UDESC. E isso é muito importante, porque aí você consegue ouvir, dar voz a cada um dos envolvidos da UDESC. Então, o conselho de administração como um dos pilares da boa prática de governança. O próximo pilar é a gestão, e aí a gestão executiva, aqueles que executam. Então, no caso da UDESC, a reitoria e as pró-reitorias, que fazem a execução das estratégias definidas pelo conselho. Então, a reitoria, a pró-reitoria e aqueles órgãos suplementares da UDESC, elas estão ali dentro do pilar de gestão. Então, elas auxiliam a organização a atingir as suas estratégias. Então, a reitoria vai lá, determina quais são as estratégias, quais são as ações que vão ser colocadas em práticas para atingir as estratégias e monitora todos aqueles órgãos, tudo aquilo que está abaixo da reitoria, né, que estão trabalhando em prol da UDESC, é função da administração, então, colocada ali como gestão. Se vocês lembrarem daquele meu slide anterior, né, que eu falei a respeito da diferença de governança e gestão, então aqui a gente tem muito claro que os conselhos fazem a governança, e a gestão, então, está ali então, nas mãos da reitoria e das pró-reitorias que fazem a administração, a execução das estratégias colocadas pelo conselho. Coloquei um outro pilar ali de conduta e conflito de interesses. E neste pilar, a Paula vai falar sobre o programa de integridade para vocês e a necessidade e a importância do programa de integridade, mas a gente coloca que dentre as boas práticas de gestão, né, das boas práticas de governança institucional, a gente tem, então, um pilar que deve ser sempre reforçado, que é o pilar da boa conduta, né? Da gente ter regramentos dentro da nossa instituição que balizam a conduta de todos aqueles que trabalham na instituição e também os colaboradores, as pessoas externas, aqueles terceiros que vão trabalhar para a UDESC. Então, é importante que a gente tenha normativas, regramentos que dão suporte à boa prática da governança neste sentido, de alinhar a conduta de todos, que a gente chama de stakeholders, né? Todas as partes envolvidas com a UDESC. E conflito de interesses também. Quando a gente trabalha sabendo as regras do jogo, sabendo os objetivos que se quer atingir, a gente tem, então, um pilar de conflito de interesse, ou seja, aquilo que se deve evitar. A gente não pode utilizar a nossa função dentro de uma organização corporativa, né, ou uma organização sem fins lucrativos, a gente nunca pode utilizar a nossa função para fins pessoais, né, para autopromoção, ou para conseguir algo externo à corporação, ou para passar uma informação que é da corporação, da instituição, para terceiros que não deveriam saber aquela informação. Então, dentro do conflito de interesses ali, conduta e conflito de interesses seria o pilar da integridade de qualquer organização. Que vocês não têm escrito ali, né, programa de integridade, mas em vários documentos da UDESC a gente vê o reforço disso dentro das ações necessárias para a condução da UDESC. E aqui também eu coloco auditoria independente. Eu sei que vocês são auditados, né, tem que prestar contas ali para o Tribunal de Contas do Estado, de Santa Catarina, mas eu coloco também como um pilar da boa prática de governança, que dá sustentação às boas práticas de governança, as auditorias independentes. Eu peço desculpas, eu não consegui achar nos documentos se vocês têm uma comissão específica de auditores independentes, se alguém até quiser colocar essa informação para mim,
agora pode colocar também, mas eu acredito que na hora que vocês façam o relatório de prestação de contas contábeis, né, para envio para o TCE, sejam pessoas que tenham a capacidade técnica, né, e habilidade para fazer a prestação dessas contas e que fazem, então, a auditoria de toda a documentação, de toda a gestão contábil da UDESC. Então, estes são os pilares das boas práticas de governança que eu trouxe para vocês, que essas pessoas, né, são chamados de agentes de governança. Essas pessoas têm que estar sempre amparadas pelos princípios da governança, que eu já trouxe antes, transparência, equidade, responsabilidade institucional e prestação de contas. E o final deste princípio é a essência ética, né, que também está descrito lá como um dos princípios da UDESC dentro do seu planejamento estratégico, do seu plano 20 lá, tem bem trabalhado os princípios e tem lá também o princípio da ética. A ética tem que ser a essência de toda organização, porque é isso que a nossa sociedade espera de cada uma das pessoas, né? Que as pessoas ajam com ética e que as corporações, as organizações, as instituições trabalhem com ética, e a Paula vai falar uns conceitos bem interessantes de ética ali também, que vão ser trabalhados por ela, que isso dá base, é a essência de tudo, né? Então, a ética, os princípios, dão suporte para vocês, agentes de governança, para que todos alinhados trabalhem as boas práticas de governança e consigam atingir a visão de futuro que a UDESC necessita que seja atingido. Bom, vamos relembrar, na realidade até a minha apresentação acabou ficando em período menor, a gente vai conseguir conversar aqui se alguém tiver alguma questão, né, para tratar, depois a gente vai ter um tempo aqui para conversar sobre tirar dúvidas, né, se ficou alguma dúvida, mas eu gosto sempre de fazer no final uma conclusão ali, né, do que a gente não pode esquecer. Que a governança institucional é um sistema que envolve liderança e estratégia para que os objetivos da organização sejam alcançados. Os princípios, como eu já falei antes, transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade institucional. E os agentes de governança, ou seja, todos vocês que estão envolvidos diretamente na UDESC, dentro da área de governança ou dentro da área de gestão, os colaboradores, todos têm que estar alinhados neste senso de pertencimento e se assegurem de que a organização vai atingir os objetivos dentro dos seus princípios e valores. Então, este é o papel de cada um de vocês, agentes de governança. Então, cada vez mais é importante que vocês treinem e capacitem pessoas, para que essas pessoas, que é um dos principais ativos, né? Eu falei que os dados são um grande ativo da organização, da instituição, mas o principal ativo de toda a instituição são as pessoas que trabalham nela. Então, essas pessoas precisam estar capacitadas, treinadas, orientadas e direcionadas ao propósito da instituição. Quanto mais se treina, quanto mais se alinha com essas pessoas, quanto mais as pessoas conhecem a regra do jogo, e eu digo que naquele dia, né, o dia 1 de cada um dos colaboradores de uma instituição, o onboarding, né, que o pessoal fala muito no meio corporativo, ele tem que ser um dia marcante para que a pessoa tenha certeza do que ela está fazendo, qual é a função dela, de que forma ela pode colaborar para atingir as estratégias da instituição. Só que não basta falar uma vez, não basta dar uma vez o estatuto da UDESC para um servidor ler. É necessário capacitação, atualização constante e, principalmente, permitir a devolutiva, permitir o real envolvimento dessas pessoas frente à governança da instituição, para que elas possam todas colaborar e sentir parte, sentir que realmente vão fazer a diferença dentro da instituição, atingindo os objetivos traçados. Finalizei por aqui, deixo o meu contato, né, e também abro agora para perguntas, para informações, e peço que vocês fiquem à vontade para conversarmos. Oi, obrigada, Larissa, pela brilhante apresentação. Realmente a gente percebe a importância de estarmos todos bem alinhados, né, e participando de todas essas orientações aí que tu nos passou. Temos algumas perguntas no chat. A Gesilane
fez uma pergunta aqui. Ela pergunta, nas práticas de pesquisa tivemos a publicação de um comunicado da Comissão Nacional de Ética em Pesquisas sobre pesquisas realizadas em ambiente virtual, com várias questões sobre condução e armazenamento dos dados dos participantes. E sendo princípio da ética em pesquisa, o consentimento em participar é sempre necessário. E como seriam as melhorias práticas na tramitação das informações no processo administrativo, dados que muitas vezes usamos para alimentar determinados sistemas? Olha, eu vou pedir para que vocês não se afobem, né? Como diz a música, não fica assim desesperado que nada é para já, né? Como eu falei, esta foi uma primeira introdução a respeito de governança institucional e das boas práticas de governança. O Argeu, ele preparou para vocês, e isso aqui eu posso falar sem, parece puxa-saquismo, parece rasgação de seda, só porque ele é um profissional certificado pela FGV, mas não é isso. O Argeu, realmente, ele está muito capacitado para tratar com vocês a respeito de LGPD e para tratar especificamente as melhores práticas dessa tramitação de informações do processo administrativo. E ele certamente está mais capacitado ainda do que eu, porque ele também é um servidor da UDESC. Né? Eu, Larissa, tive que estudar antes a UDESC, tive que ler os documentos de vocês, então, até peço desculpas novamente se em algum momento errei em alguma colocação, né? Fiz baseado naquilo que li, posso ter feito uma interpretação equivocada de alguma coisa, mas o Argeu, sendo servidor, ele realmente vai trazer para vocês todo esse detalhamento, então se acalmem o coração de vocês, que ele vai tratar dessas informações assim, bem especificamente, vocês vão sair daí tranquilos. Certo. Tivemos aqui algumas outras questões. Eu vi que fizeram considerações aqui a respeito da Secretaria de Controle Interno, né, e que é um contador da Secretaria de Fazenda que audita as nossas contabilidades, elabora a peça de prestação, e que o Vinícius fez essa complementação, né, e também falaram do Conselho Curador também, acredito que como um dos órgãos, né, da UDESC, que faz a questão da prestação de contas, que faz aquela auditoria que eu coloquei, que é tão necessária, né, para que as coisas sejam bem conduzidas e que seja apresentado de forma bem transparente, né, como a gente espera mesmo. Obrigado pelas contribuições. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Essa é a hora. Dúvidas pelo chat. Se alguém quiser abrir o áudio também, fiquem à vontade. Eu acho ainda, né, vocês, eu falo assim, no começo, quando eu estava lendo a documentação de vocês, eu fiquei bem tranquila de falar assim, bom, que bom, porque apesar de eu não estar falando para um público que eu domine, né, assim, de conhecimento do sistema educacional e do que era o UDESC, eu fiquei extremamente satisfeita enquanto cidadã de perceber como a UDESC está bem fundamentada na sua documentação, como o site da UDESC é claro, é transparente, e isso é importante, sabe? Eu até parabenizo vocês, gestores da UDESC, quanto a isso, porque foi fácil, não foi difícil, né? Eu tenho horror a entrar em um site ou algum lugar onde a gente demora para conseguir localizar as informações, onde as informações ficam meio nebulosas. Oi, vocês estão me ouvindo? Voltaram a me ouvir? Não tem problema. E eu fiquei feliz de saber que a UDESC tem já, na linha de boas práticas de governança, ela já está bem paramentada, com certeza uma coisa ou outra a gente sempre pode melhorar, né? A gente sempre pode adequar cada vez mais a nossa forma de agir, mas eu fico muito feliz mesmo de poder estar aqui hoje falando um pouquinho com vocês que já praticam tão bem a governança e a gestão dessa instituição. Perfeito. Então, agora são 10h11. Larissa, tem pessoas te parabenizando aqui no chat. Também te parabenizo pela ótima apresentação.
Agora a gente pode dar sequência ou a gente faz um intervalo um pouco antes? O que vocês acham? A Geu está se falando, mas teu áudio está... Oi, pronto. Acho que um intervalinho de 10 minutos para o pessoal fazer um pipi-rum, para depois a Paula entrar. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser. Então tá, 10 minutinhos, agora são 10h11, 10h12. Então, 10h22 a gente retorna.